Hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre maternidade. Eu sei que tem alguns vídeos aí meu no canal falando sobre maternidade, mas hoje eu quero ser um pouquinho mais por conta dos comentários que eu tenho visualizado aí no vídeo sobre onde eu falo sobre maternidade, né? Sobre o tema eu odeio ser mãe e assim lá eu abordo muitas coisas, né? Falo um pouco da dificuldade, das coisas que eu senti. E hoje, depois de 3 anos, né, nessa batalha, 3 anos e meio, meu filho já tá com 3 anos e meio, eu vim conversar um pouco para atualizar aquilo. O título que vocês viram, ele é um pouco até polêmico, né? Porque não é culpa do meu filho, não é culpa dele de eu ter me afastado de Deus. A culpa foi minha por ter me entregado e não ter tido controle da minha mente, dos meus pensamentos naquele momento. Mas eu também não me culpo, porque são momentos que a gente passa, que a gente se sente frágil, que a gente se sente perdida, que a gente não tem essa clareza, né? Quando a gente sai da situação e vê ela por fora. Então eu não me culpo também, eu tenho certeza de como Deus é tão bondoso e sempre foi na minha vida. Eu sei que Ele também sabe, eu sei que Ele entende, eu sei que Ele tá aqui mesmo assim, que Ele permaneceu comigo mesmo eu estando distante. Sim, eu vejo comentários lá no meu último vídeo sobre ser mãe é muito difícil, e sim, gente, é muito difícil. Eu lutei a minha vida inteira, assim, né, pra ser mãe. A vida inteira é um pouco geral, porque né, tem a fase de criança, mas assim, desde adolescente eu sempre quis ser mãe. Eu sempre fui muito apegada à criança, eu sempre quis ter a minha família, eu sempre quis ter 2, 3 filhos, mas é porque na minha cabeça eu via a parte boa, a gente sempre vê a parte boa. E tudo que a gente faz tem as partes boas e as partes negativas. Não que sejam negativas, porque hoje eu tô abolindo essa palavra do meu dicionário. É que o processo é mais difícil. E a maternidade, ela é um processo bastante difícil. Até você lidar, até você entender, até você se adaptar, é um processo muito difícil. Por mais que você se sinta preparada, vai ser um baque muito forte. Para mim foi um baque muito forte. Eu tive um aborto, né? Eu tive um aborto antes do Lorenzo, que eu fiquei bastante mal por ter perdido, quase morri. Tem também um relato aqui no meu canal sobre a gravidez ectópica que eu tive, que eu perdi uma trompa, que eu fui pra cirurgia, quase morri. E assim, foi muito doloroso, não tanto fisicamente, né, o processo de recuperação, quanto mental, psicológico, porque eu já não estava bem psicologicamente há muito tempo. E logo aquele medo de não poder engravidar. E assim, nessa época que eu tive a gravidez ectópica, eu era muito conectada com Deus. Eu estava no meu período onde eu estava muito conectada com Deus. Em nenhum momento eu culpei Deus, eu fiquei com raiva de Deus por ter perdido, por ter quase morrido, por ter passado o que eu passei. Foi muito doloroso, gente. Teve épocas, assim, após esse acontecido, que eu acordava chorando com pânico, porque foi algo tão traumático pra mim, aquela dor, aquelas horas esperando no hospital, pra no final ainda ter que perder meu filho, sabe, foi muito doloroso. Mas em nenhum momento eu me afastei de Deus, em nenhum momento eu estava o tempo todo conectada e teve uma força, uma luz tão grande que naquele momento eu me apeguei e assim, eu não sou católica, mas eu também não sou evangélica, não sou espírita, eu não tenho religião, eu creio em Deus e nas forças, nos meus guias e assim, eu sei que ela estava lá. Eu me apeguei muito a Nossa Senhora. Nesse dia eu me apeguei muito. Eu era uma pessoa, gente, que eu tinha um pouco de preconceito. Porque apesar de eu não ter religião, eu cresci, teve uma parte ali da minha infância que eu cresci em igreja evangélica. E eu gosto muito
de ir para a igreja evangélica porque eu gosto dos cânticos, eu gosto da palavra de Deus sendo falada. Na católica eu até ia, mas não gostava tanto por conta da dinâmica da missa, né? Não era muito assim, não era muito fã de ir, mas eu ia. E eu continuo indo, às vezes quando eu quero ir visitar. Mas eu tinha um pouco de preconceito quando se falava em santos. Até em Nossa Senhora mesmo, eu tinha respeito, mas assim, eu não acreditava que se eu rezasse ou se eu me apegasse a alguém, a algum santo, eles iriam me atender ou eles teriam esse poder. E isso mesmo, um preconceito que veio lá do meu pai, que meu pai era evangélico e assim, eu ouvia algumas coisas e acabei internalizando aquilo e tendo esse preconceito, essa ignorância a respeito. E só que em alguns momentos a imagem de Nossa Senhora vinha na minha cabeça. E nesse dia, né, que eu tive esse aborto, que eu tive a perda da minha trompa, eu tava dormindo e eu acordei gritando de madrugada com uma forte dor aqui, porque a trompa estourou, né? Eu não sabia que eu tava com a gravidez ectópica. A trompa estourou e eu comecei a ter hemorragia interna, né? Não conseguia me levantar, não conseguia ficar em pé, não conseguia me sentar. Então eu comecei a gritar. E aí eu coloquei a mão assim na mesinha do lado da minha cama, que tava meu celular, que eu peguei o celular pra ligar pro meu namorado, que hoje é meu marido, que na época era só namorado, pra ligar pra ele, pra dizer que eu tava sentindo muita dor. Só que minha mãe tava em casa e ela veio. Só que no momento que eu fui pegar o celular, a imagenzinha, uma imagenzinha quadrada que minha mãe tem de Nossa Senhora, tava na mesa. E eu me apeguei e fiquei, meu Deus, que dor é essa, que dor é essa? E eu me apeguei tanto a Nossa Senhora naquele dia, que eu pensei assim, nossa, se essa força, se essa luz não estivesse comigo, talvez eu não teria tido tanta força para aguentar, porque eu fiquei de 4 horas da manhã até 6 horas da tarde no corredor do hospital gritando, tendo convulsão, tendo um monte de coisa. Eu me apeguei muito. E assim, foi um momento, resumidamente, que eu tava muito apegada a Deus naquela época. Me sentia muito bem, eu me sentia muito conectada, eu passei por esse luto, por essa dor, muito triste, muito abalada, mas assim, com a mente positiva, porque eu tava com Deus ali do meu lado. 8 meses depois eu engravidei, tive uma gravidez muito boa, teve lá seus desconfortos da gravidez, mas assim, foi tudo muito lindo, fiquei imaginando, consegui trabalhar até o 9º mês, né? Até a última semana, assim, antes do parto eu tava trabalhando e tava super bem, tava super saudável e na minha cabeça tava tudo preparado. Eu estava perfeita, já tava tudo perfeito para receber ele. E quando o Lorenzo veio, foi um baque muito forte. A primeira semana, né? Os 2 primeiros dias foi aquele encantamento, aquela coisa. E quando eu cheguei em casa, que eu vi a realidade de não dormir, né? De cansaço físico, mental, psicológico, a dor no peito, toda aquela questão do puerpério chegou, os hormônios caíram, despencaram e eu não sabia mais o que fazer. E foi ali que eu me perdi. Eu me perdi de mim, me perdi da minha maternidade e me perdi de Deus. E foi um momento que, quanto mais eu me atarefava, porque quem vive isso sabe que o primeiro ano ali é você assim, você só vive pro seu filho, né? Você é a mamadeira do seu filho, né? Nos primeiros dias isso ok, mas durante um ano, o segundo ano todo, isso vai te cansando. E quanto mais você fica cansada, estressada, tanto físico quanto mentalmente, comecei a me perder e comecei a me afastar de Deus. Ao invés de eu me apegar, como nas outras vezes, nas outras situações que eu tinha dificuldade, problemas, eu me apegava a Deus. Ao invés disso, eu me distanciava, né? Eu esquecia que Ele estava ali, eu esquecia que a minha força vinha dEle. E acabei empurrando com a barriga, vivendo um dia de cada vez, com muita dificuldade mentalmente, amando meu filho mais do que tudo. Ele é o presente mais lindo que Deus já me deu. Eu agradeço todos os dias pelo presente que Deus me deu, que é meu filho. Mas eu não posso dizer que foi um mar de rosas e que
pra mim, porque foi algo muito difícil, porque eu não estava preparada psicologicamente, mentalmente, eu não me preparei. Eu nunca tive sessão de terapia pra me preparar e eu nem sabia que eu precisava, entendeu? Então eu não me culpo também. Não culpo meu filho, porque ele foi muito amado, foi muito alimentado, tudo que tinha pra fazer eu fazia por ele, faço, entendeu? Mas hoje eu sou uma pessoa muito melhor, eu sei lidar melhor com a maternidade, graças a Deus. O Lorenzo é uma criança como qualquer outra, brinca, faz birra, mas eu sei lidar melhor com isso e tô aprendendo e tô sabendo lidar com isso todos os dias. Mas essa chavinha virou de que, poxa, eu passei todo esse período, Deus estava do meu lado, porque Deus nunca abandona a gente. Deus estava do meu lado e eu não me apeguei a Ele. Eu não abri o meu coração para Ele, eu não deitei no colo dele, como eu sempre fazia a minha vida inteira. Quando eu tinha um problema, às vezes eu deixava de sair com as minhas amigas, com pessoas próximas a mim, pra sair pra algum lugar, pra sabe, desopilar a cabeça. Eu deixava de sair com eles pra ficar no meu quarto deitada no colo de Deus. Eu lembro dessa época que eu me sentia bem, sozinha no meu quarto, porque eu sabia que Deus estava ali comigo, sabe? Eu sabia que meus guias estavam comigo, que eu conversava, eles me ouviam e eu escutava a voz dele. E nesse tempo eu não escutei e eu ficava me perguntando, assim, depois que as coisas começaram a clarear um pouco e eu comecei a sentir a falta disso, eu comecei a perguntar: Deus, por que você não fala mais comigo? Por que eu não escuto mais a sua voz? Por que eu não consigo? E a resposta demorou pra vir, porque quando a gente não tá conectada, né, na mesma conexão de Deus, das nossas energias positivas, dos nossos guias, a gente demora mais a enxergar e a escutar a voz de Deus. E naquele momento, em algum momento, assim, eu olhando e pensando: gente, não é Deus que não tá falando comigo, eu não estou escutando a voz de Deus porque eu estou afastada. Então, quando eu digo no título do vídeo que a maternidade ela me afastou de Deus, foi eu mesma. Eu simplesmente deixei escapar a minha força, que era Deus, que era a minha espiritualidade. E isso me quebrou, isso me fragilizou mais ainda, isso deixou a minha mente mais fraca, porque a nossa mente ela é muito poderosa, gente, e eu tô estudando cada dia mais para me melhorar mais. Eu tenho trabalhado todos os dias para ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, para conquistar as minhas coisas, porque eu tenho muita coisa para conquistar e eu fiquei muito tempo parada, tanto por afastar a espiritualidade de mim, que é algo que me faz bem, que sempre me fez bem, e eu comecei a empurrar isso, quanto pelo motivo de não saber lidar e simplesmente me afundar cada vez mais nos problemas e pensar no problema, e quanto mais a gente pensa no problema, mais o problema vem. O não saber lidar e não estar preparada mentalmente para vivê-la fez com que eu me afastasse de Deus. Eu vivenciei, e assim eu escuto muito a voz de Deus no meu coração, na minha cabeça, que o ano de 2023 vai ser uma virada de chave na minha vida. Só que ela só vai se fazer, de fato, né, essa virada de chave para algo muito maior que Deus tem preparado para mim, se eu levantar a minha cabeça, porque Deus quer que eu me levante, que eu faça. Deus quis que eu sentasse aqui e conversasse. Há muito tempo que Ele pede isso pra mim. Há muito tempo que Ele fala: filha, senta, grava e faz o que é para você fazer. Não se deita, não fique deitada, não se afaste de mim. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tá difícil, eu não tô chorando de tristeza, eu tô chorando porque é uma constatação que Deus está sempre com a gente. E às vezes a gente fica negando, a gente desiste, a gente cai, a gente continua deitada, mas Deus quer que a gente se levante. Então, assim, é muito importante o que eu tô falando pra vocês, porque é puramente a voz de Deus. É difícil, eu sei que tá, eu sei que se você foi lá ver aquele vídeo lá da maternidade
né, do odeio ser mãe. Não, gente, eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe e eu vou me dedicar cada dia mais para ser uma mãe melhor, né? Para melhorar e trabalhar esses sentimentos em mim, para que eu veja mais amor, né, na maternidade. Eu vou fazer outros vídeos falando também sobre pontos, né, que a gente tem que estar preparado para viver a maternidade, porque não é um mar de rosas e a gente precisa se preparar. Mas eu já convido você para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, né? E comentar aí a sua história com Deus, como tá sendo para você, se você tá afastado, se você tá conectado. Conta aí para mim e vamos se conectar também. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!